Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Não, eu liguei. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido a nobre deputada Janaína Pascoal para ler a resenha do expediente. Obrigada, senhora presidente. Cumprimento a todos os presentes. Indicação da deputada Letícia Aguiar, solicitando ao senhor governador as providências necessárias para a regularização dos serviços de balsa prestados aos moradores de Natividade da Serra. Indicação do deputado Rogério Nogueira, solicitando ao senhor governador que determine os órgãos competentes a realização de estudos e adoção de providências no sentido da liberação de recursos para a aquisição de ônibus escolar no município de Capão Bonito. Está lida a resenha, senhora presidente. Obrigada, deputada Janaína. Iniciamos, então, a chamada para os oradores inscritos. Deputado Itamar Borges, deputado Delegado Olim, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputada Márcia Lula Lia, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Enio Lula Tato, deputada delegada Graciela, deputado Mauro Bragato, deputado Tenente Nascimento, deputado Edmir Chedi, deputado Frederico Dávila, deputado Caio França, deputado Major Meca, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Roberto Moraes, deputado Carlos César, deputado César, deputada Marta Costa, deputada Janaína Pascoal. Tenha a Vossa Excelência o uso da palavra pelo tempo regimental. Com a palavra, neste momento, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Obrigada, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos. Eu gostaria de trazer aos colegas e às pessoas que nos acompanham uma situação que eu vivenciei durante o recesso, que me parece bastante significativa, e eu entendo que é um tema que mereça a atenção desta casa e a atenção de todas as pessoas que ocupam alguma posição com poder, em especial na seara da educação. Eu estava aqui no gabinete quando recebi uma solicitação para atender 2 crianças com deficiência auditiva. E agendei um horário. No entanto, fui surpreendida porque não chegaram 2 crianças, chegaram 39 famílias, né? 39 jovens, acompanhados de seus parentes e também de alguns líderes que lutam pelos direitos desse grupo, né, dos estudantes com deficiência auditiva. E nós conseguimos organizar uma reunião, até a Rede Alesp, sempre muito gentil, cobriu essa reunião, conversou com as pessoas que nos procuraram. Qual é o ponto que eu quero trazer, né, ao conhecimento da casa e da população? Estas famílias vieram pedir apoio para conseguir vagas em escolas que, no caso da deficiência auditiva, recebem o nome de escolas bilíngues, onde a Libra é a primeira linguagem, né? E o português falado é a segunda linguagem. Então, eles se referem a essas escolas como escolas bilíngues, que eu, até de uma maneira ignorante, né, chamei de escolas especiais, né, e eles me corrigiram, então eu estou procurando falar da maneira correta. Mas por que eu disse escolas especiais? Porque são escolas voltadas especialmente para este grupo da nossa sociedade. E eu fiquei muito surpresa, porque eu também sou professora e eu acompanho esse debate, né, sobre as pessoas com necessidades especiais. E eu sei que os formadores de opinião, os intelectuais, defendem de maneira até radical a pauta da inclusão. O que significa isso? Não só uma inclusão na sociedade, que é sempre positiva, mas a inclusão
de toda e qualquer criança e adolescente que tenha alguma necessidade especial nas escolas regulares. E como professora, eu digo, né, e alguém também que se dedica a essa pauta, eu digo que há situações em que essa inclusão ela é possível, mas há situações em que essa inclusão finda sendo algo ruim para a própria criança ou a própria adolescente e não deixa de ser algo difícil, né, para a sala e para os próprios educadores. Eu sei que estou tocando num ponto muito polêmico, sei que esse assunto é um assunto que gera muita dor, né, para as pessoas que enfrentam as necessidades especiais, para os familiares e assim por diante, mas eu achei importante trazer para os senhores, porque foi a primeira vez que eu recebi um grupo de jovens, um grupo de pais, que veio pedir, né, de maneira oficial, algo que vai de encontro, ou seja, algo que contraria, né, o entendimento da maior parte, vamos dizer assim, dos estudiosos na área da educação. E eu penso que o legislador deve estar atento à produção acadêmica, né, aos textos, aos estudos, às pesquisas que saem das universidades, mas o legislador, e, obviamente, quem está no Poder Executivo, também deve estar atento ao que quer a sociedade, né? Porque nem sempre a academia produz aquilo que a sociedade espera. Com isso, eu não estou dizendo que a academia esteja sempre certa ou sempre errada, e a sociedade sempre certa ou sempre errada, e que não seja possível nós tentarmos chegar no meio do caminho. Mas me preocupa muito o radicalismo de dizer para uma família que conhece bem a sua criança, tem que estudar em escola regular. Me preocupa muito, né, levar o peso para essa família, e eu vou tocar em um assunto polêmico aqui, de dizer o seguinte: querem colocar numa escola especial para se livrar do problema, querem transferir o problema, né, querem ter sossego. Eu já ouvi isso de formadores de opinião. E, às vezes, a professora... Vossa Excelência me concede mais... E, às vezes, a professora relata com humildade a dificuldade que ela está tendo na sala de aula de conciliar, né, ensinar a disciplina e atender aquela criança com as necessidades especiais e também as outras 20 crianças, né, que não têm essas mesmas necessidades, mas têm suas necessidades. Quando a professora externa essa sua condição, o que é que ela ouve? Ah, mas precisa se aprimorar, precisa se preparar, precisa capacitar. Gente, né, existem profissionais que são capacitados para atender essas necessidades. O professor, a professora, não é que ele não precise lidar com todas as vicissitudes presentes numa sala de aula, mas não é o seu papel primeiro, né? Ele tem que fazer os cursos de geografia, de história, de matemática, tem que se preparar na sua disciplina. Então, me parece que nós teremos, no futuro próximo, que enfrentar esse tema de maneira um pouco mais realista. Eu conversei com vários especialistas na questão do autismo. O autismo, todo mundo sabe, é um espectro, né? Há casos em que você consegue lidar dentro de uma sala de aula, até porque há quadros de autismo que o que aquela criança tem é uma inteligência tão acima que, às vezes, ela não consegue ainda lidar com a própria inteligência. Então, há situações de inclusão, mas há casos de uma impossibilidade absoluta de comunicação. Isso faz com que o ambiente na sala de aula fique insuportável para os educadores, para os coleguinhas e para a própria criança. E a família sofre, entendendo que a família, ao pedir uma escola especial, está errada, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar os preconceitos de lado a lado e debater essa questão. A gente conseguiu atender, né? Fui às secretarias, as autoridades todas envolvidas, no caso era da esfera municipal, se esforçaram bastante. Essas famílias estão sendo atendidas aos poucos, há casos em que a criança tem mais de uma necessidade especial. Então,
as autoridades estão tentando cuidar dos casos específicos, mas eu quis aproveitar essa ocorrência para trazer esse tema para os colegas refletirem a respeito. E todos aqueles que agora, no meio do ano, no final do ano, vão se lançar vereadores e prefeitos, para que já reflitam sobre esta pauta, que é uma pauta importante para todos nós. Muito obrigada, senhora presidente, inclusive pela tolerância. Obrigada, senhora deputada. Antes de seguir a lista, vamos fazer uma comunicação aqui, senhoras deputadas, senhores deputados. Esta presidência, atendendo solicitação da nobre deputada professora Bebel, convoca Vossas Excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 13 de março de 2020, às 10 horas, em homenagem aos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Seguindo a lista de oradores inscritos, deputado Coronel Telhada, deputado Sebastião Santos, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Douglas Garcia, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Sargento Neri, deputado Conte Lopes, deputado Reinaldo Augusto, deputado Ed Thomas. Tenha a Vossa Excelência o uso da palavra. Lembrando que você acompanha além da TV, pela Rede Alesp, através da internet no YouTube e no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Neste momento, com a palavra, o deputado Ed Thomas. Cumprimento a todos e a todas, mas o cumprimento mais especial na tarde de hoje vai ao presidente Bolsonaro. Presidente, muito obrigado, outra vez. Eu estou aqui para falar esse obrigado porque não será divulgado. E, pelo contrário, vão tomar posse daquilo que o senhor mandou para o Estado de São Paulo. É simples desse jeito. Através de emendas da bancada paulista, dinheiro que vai chegar no Estado de São Paulo, já credenciado na Secretaria da Agricultura do Estado, que entrou com 1 milhão, contrapartida. E o governo federal, 55 milhões, para a compra de muitos tipos de equipamento. Tratores, retroescavadeiras, caminhões, tratores, e por aí vai. 55 milhões. Já lá no ano que se encerrou, foram ônibus para quase 300 municípios. Na semana que vem tem mais, completando quase que todos os municípios do Estado de São Paulo. Dinheiro do governo federal. Ah, mas foi lá daquele tempo. A assinatura é do presidente. E isso deixa a gente chega a ter pena de situações assim, de se aproveitar e dizer, é meu. Fui eu que fiz, é mentira. O governo federal tem enviado dinheiro para São Paulo e não é pouco, e não tem sido divulgado. Pelo contrário, às vezes, num montante fala, fomos nós, é o Estado, e isso não pode. Esse recurso é trabalho, e eu preciso aqui citar, certo? Do presidente, da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Naban Garcia, não posso esquecer do hoje senador Major Olímpio, na época deputado, encaminhamento do Coronel Tadeu. Não posso de maneira nenhuma esquecer o trabalho pela minha região, da Unipontal e da Aminap, do prefeito Duran e do prefeito Gilmar, porque é muito triste ficar ligando para os prefeitos e dizendo, fui eu que indiquei. Olha, o Estado de São Paulo, sem citar o nome do presidente Bolsonaro. Vamos acabar com essa vergonha. Lá atrás já se dizia, César o que é de César, do povo que é do povo. Vamos dar essa credibilidade. Vamos noticiar coisas boas que estão acontecendo. É tanta patifaria que criam, que inventam.
que disseminam. Eu não poderia, nesse momento aqui, nesse microfone da Assembleia Legislativa do Estado, dizer, como já disse em outras vezes, a minha região do Oeste Paulista, o Pontal do Paranapanema, a Alta Paulista e Presidente Prudente, recebendo recursos do governo federal, do presidente Bolsonaro. Então, eu jamais me furtaria, omissão comigo de forma nenhuma. Eu não pertenço ao partido do presidente. A única coisa que eu sei de esquerda é que é o braço que eu uso, o relógio. É simples desse jeito. O que é certo, o que é direito. Não se trata de cá e nem de lá. Se trata de dignidade, de transparência, de falar de quem fez, e não de tomar posse dizendo, fui eu que fiz. Isso é muito feio, em qualquer segmento da vida. O pior roubo que existe é o roubo de ideias, de projetos, de recursos. Por favor, não façam isso, é um apelo que eu tenho feito, algo que eu jamais vou fazer. Então eu tinha que vir aqui, nesse microfone, e dizer ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, a minha região agradece. Muito obrigado. O senhor tem me atendido até aquilo que eu não pedi e que não vou me intitular como ter pedido. Dar crédito, acima de tudo, às pessoas que trabalham. É só isso. Eu sei que o país vai se transformar. Eu acredito nisso. Eu acredito no senhor, presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Seguindo a lista de oradores inscritos, deputada Analice Fernandes, deputado Adalberto Freitas, deputado Emílio Lula de Souza, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental para uso da palavra. Na tribuna, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL tem um tempo de 5 minutos nesse pequeno expediente. Senhora Presidente, deputada Presidente Leci Brandão, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, que está nos assistindo agora na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, no interior paulista. Primeiro eu quero fazer aqui um registro, senhora Presidente, deputada Leci Brandão, que nós estamos recebendo aqui pais de alunos do Colégio Essência, que é um colégio particular que estava até recentemente conveniado com o Estado, fazia parte de um convênio do Estado para atender crianças e adolescentes com deficiência, né? Uma escola que trabalha com educação especial, como determina a legislação federal, a Constituição Federal, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa Constituição estadual. Existe na LDB um capítulo só sobre educação especial. Então, é um direito o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos à educação especial. E o Estado de São Paulo, que é muito omisso nessa parte, nós já denunciamos exaustivamente aqui, na tribuna, através da Comissão de Educação, através de audiências públicas. No entanto, esses convênios só foram feitos por conta de uma ação, né, na Justiça. O fato é que, no caso do Colégio Essência, os pais estão vivendo um grande drama e estão extremamente revoltados, deputada Leci Brandão, deputados e deputadas e deputadas, porque a escola foi descredenciada e as crianças foram, né, deixadas ao Deus dará. Algumas foram matriculadas numa outra escola, sem que os pais soubessem, os pais foram comunicados por uma carta, não houve, né, uma reunião, não houve uma audiência, nada disso aconteceu. Eu entrei em contato recentemente com a diretoria de ensino, fui informado que houve um erro, a diretoria fala numa fraude, houve uma questão, um erro ou uma fraude do ponto de vista burocrático, né, essa fraude, e
a escola já solucionou isso, já apresentou, e era um documento com a prefeitura, nem era com o Estado. O fato concreto é que os pais, né, assinam embaixo no projeto pedagógico da escola. A escola existe há mais de 40 anos, é uma escola conceituada nessa área de atendimento de crianças com deficiência, e nada justifica um descredenciamento por conta de um erro burocrático. Isso é um absurdo total, até porque toda a comunidade escolar defende a permanência e o credenciamento da escola. É uma escola de ponta nessa área. O fato é que o Estado sumariamente descredenciou a escola, repito, por uma questão burocrática de uma pessoa que trabalha lá, né? A questão já foi resolvida e essas crianças foram, algumas transferidas para uma outra escola e outras transferidas para escolas distantes, até para outros municípios. É um absurdo. Eu, como educador, como professor, diretor de escola e pedagogo, entendo que isso é uma agressão, é uma violência emocional e psicológica à aprendizagem dessas crianças, a vida dessas crianças, porque você não pode... Essas crianças têm rotina, né? Tem uma rotina dentro da escola, tem laços emocionais, afetivos com a escola. Não se faz isso nem com um aluno que não tenha deficiência. Então, é um crime pedagógico que a Secretaria Estadual de Educação está fazendo. Nós reivindicamos o imediato credenciamento da escola, do colégio Essência, né? E digo isso em nome dos pais, porque todos os pais, são 155 alunos, 155 famílias nessa situação, reivindicando, pedindo, exigindo, né, que os seus filhos voltem a frequentar essa escola que já estava credenciada, deputada Alessi Brandão. Então, eu vou levar o caso aqui para a Comissão de Educação. Se for o caso, nós vamos acionar também o Ministério Público, porque isso é muito grave. Uma questão burocrática, né? Um documento errado não pode inviabilizar a educação de 155 crianças e adolescentes. Isso é uma burrice, né, sem precedentes. Nós não vamos permitir aqui que a burocracia da Secretaria da Educação esteja acima do pedagógico, do educacional, do processo didático. Então, deputada Alessi Brandão, eu quero aproveitar a oportunidade, primeiro, para dizer aos pais que eu tenho certeza que toda a Assembleia Legislativa vai se associar a essa luta de vocês, porque é inconcebível o que está acontecendo com as 155 famílias, né? E peço ainda que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas ao secretário estadual de Educação e ao governador João Dória, para que as providências sejam tomadas e as crianças voltem, todas elas, as 155 crianças, sejam matriculadas exatamente no Colégio Essência. Essa é a vontade e é a reivindicação e essa é a exigência dos pais. Eles querem que seus filhos voltem para uma escola que tem mais de 40 anos de experiência nessa área e de reconhecimento público na área do atendimento para crianças com deficiência. Muito obrigado, deputada. Senhor deputado Carlos Gianazzi, essa presidência recebe aí o documento de Vossa Excelência e o encaminhará à publicação após o seu exame, nos termos do artigo 18, inciso 5º do Regimento Interno. Seguindo a lista de oradores, convido a deputada Carla Morando, deputada Letícia Aguiar, deputado Teonílio Barba Lula, deputado Vinícius Camarinha, deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor. Passamos agora à lista suplementar. Deputada Márcia Lula Lia, deputado Léo Oliveira, deputado Alex da Madureira, deputado Coronel Nishikawa. Tenha Vossa Excelência o uso da palavra. Estamos no pequeno expediente, que vai até as 3h30 da tarde. A partir daí, entramos no grande expediente e os parlamentares têm um tempo maior para sua fala, de 10 minutos. Neste momento, apenas 5 minutos pelo tempo regimental. Com a palavra, o deputado Coronel Nishikawa. Boa tarde a todos. Sem a eloquência do meu amigo Ed Thomas, ou a voz dele, gostaria de agradecer, como sempre, o nosso presidente. Nós o elegemos para que coloque o país nos trilhos.
Eu acho que nada mais justo que reverenciar aquele que merece. E o senhor o fez muito bem aqui nessa tribuna. Obrigado. E nós estamos juntos, né? É uma briga incessante, porém, é possível nós colocarmos o nosso país de volta ao crescimento que nós tantos queremos. Dito isto, doutora Janaína, eu também sou favorável à inclusão de pessoas especiais. No sábado, nós tivemos uma sessão na Câmara de São Bernardo do Campo. Infelizmente, a presença ínfima de pessoas não dá o devido valor para as pessoas excluídas. Eram pais de autistas, crianças especiais, foi tudo dito pela senhora aqui já, a forma de procedimento, a forma de comportamento dessas crianças. Porém, são pessoas que, de certa forma, são excluídas da sociedade por serem especiais. Assim como a escola que estava aqui presentes, nós temos que cuidar dessas crianças. Elas têm que ser incluídas, sim, na sociedade. Eu digo que nós estamos juntos, o que for necessário juntarmos esforços para que possamos ajudar, fazer a inclusão dessas pessoas, estamos juntos. Eu acho que todos os deputados aqui, nós estamos juntos com esse projeto que a senhora citou aqui. Bom, voltando ao assunto das enchentes, hoje eu tive uma entrevista com a Rede Alesp sobre enchentes aqui na região metropolitana e também da forma como as enchentes podem ser combatidas. Nós fizemos, na região do ABC, nós fizemos um estudo, a nossa equipe rodou toda a região do ABC, nós percebemos que os leitos dos rios estão todos assoreados. A responsabilidade cabe ao Estado. Nós temos leitos de rio assoreados com lixo, com detritos, principalmente piscinões. Toda vez que chover ou nós tivermos o transbordamento, vai causar prejuízo para a sociedade. Quiçá não haja mortes. Em São Bernardo já houve uma morte. É lamentável que se perca vidas por falta de providências que poderiam mitigar, minimizar o que ocorre nas nossas cidades. A população não tem contribuído também. Eu fui chefe de gabinete de 2 prefeituras regionais, como é chamada hoje, Aricanduva Formosa e, posteriormente, na Sé. Nós notamos que a população joga entulho, joga lixo, sofá, pneus, todo o leito assoreado com esses objetos que fazem com que os leitos dos rios elevem, consequentemente, o transbordamento desses leitos é inevitável. Então, creio que ainda falta programas, creio que ainda falta formas de levar a população, como ela também é responsável por tudo aquilo que está ocorrendo de enchentes. Houve o transbordamento? Houve. Houve chuvas torrenciais? Houve. Entretanto, as medidas de limpeza dos leitos, dos piscinões, devem ser efetuadas periodicamente, o que nós não vimos. O estudo que nós fizemos, nós encaminhamos para o consórcio da nossa região, consórcio do ABC, e também para o governo do Estado. Nós fizemos um estudo detalhado de cada local que estava assoreado. Então, não faltam estudos, faltam ações. Esperamos que não se perca mais vidas em enchentes. Esperamos que o governo do Estado faça a sua parte. Nós temos visto aí, como diz o nosso deputado Ed Thomas, que o governo federal tem tomado as providências. Nós somos um dos maiores produtores de grãos do mundo. A venda, portanto, de maquinários agrícolas é de suma importância. O governo federal está investindo. Vamos aguardar os resultados. Muito obrigado. Obrigada, deputado.
Seguindo a lista de vereadores inscritos, aqui na lista suplementar, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Caio França, deputado Coronel Telhada. Tenho a Vossa Excelência uso da palavra pelo tempo regimental. Continue acompanhando essa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek pela TV Alesp, pela internet no YouTube e também através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. Neste momento, com a palavra, o deputado Coronel Telhada, do Progressista. Senhora presidente, deputada Alessi Brandão, deputada Janaína Pascoal, hoje as mulheres estão liderando aqui na casa, deputado Frederico Dávila, senhores deputados aqui presentes, assessores, funcionários, ao pessoal aqui presente, sejam bem-vindos, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Quero saudar aqui a nossa assessoria policial militar, na figura do Cabo Junkin, da Cabo Meloni. Prazer tê-los aqui, sempre trabalhando forte pela nossa Assembleia Legislativa. Quero começar saudando a profissão que hoje é lembrada. Hoje, dia 13 de fevereiro, é lembrado o dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. Talvez as pessoas não saibam, mas nós temos assistência religiosa, sim, evangélica, católica. As religiões afro também já vão começar a ter, viu, deputada Alessi? E o patrono, aqui vai um pouquinho de história para quem não conhece, o patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército é o Frei Orlando. O Frei Orlando, ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial, estava na Itália com a Força Expedicionária Brasileira, quando ele estava sendo transportado num jipe, e aquele jipe furou o pneu, e quem estava junto com o motorista do jipe, que era um soldado do Exército, era um partizan. Partizan, para quem não sabe, é o civil que é guerrilheiro, que lutava contra o Exército Alemão. E naquele de desmontar o pneu do jipe, o partizan bateu com o fuzil, querendo fazer o pneu sair, e aquele fuzil disparou e matou o Frei Orlando. Então ele foi o capelão do Exército, ele era capelão católico, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então o patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército é o Frei Orlando, e hoje é comemorado o Dia do Serviço de Assistência Religiosa. Falando nas forças militares, nós estivemos hoje pela manhã no Parque de Material de Aeronáutica, aqui em São Paulo, lá em Santana, onde nós participamos da passagem de comando da direção da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico. Quem passou a missão foi o Major Brigadeiro do Ar Ricardo Augusto Fonseca Neubert, nosso amigo, que agora está assumindo o Estado-Maior do CONGAP. Passou para o Brigadeiro do Ar José Madureira Júnior, que é justamente o Brigadeiro do Ar que eu estou cumprimentando nessa foto. Então, quero desejar aqui ao Brigadeiro Neubert muito sucesso nas novas missões junto ao Estado-Maior, e ao Brigadeiro Madureira, sucesso nas missões junto à Direção de Material Aeronáutico. Sucesso em todos aqui. Infelizmente, mais uma vez, eu vou falar na morte de um policial militar, mais uma vez no Rio de Janeiro, deputado Alessi. Um policial militar aqui do 25 Batalhão de Polícia Militar, Ricardo Oliveira, sargento Ricardo Oliveira, foi morto em confronto com traficantes no distrito da Figueira, em Arraial do Cabo, na noite de quarta-feira. Ontem, o sargento Ricardo Oliveira, nessa foto, tinha 40 anos de idade, estava na corporação desde 2002, deixou um filho. Estava sendo realizada uma operação para a captura de um traficante identificado como Emerson Silveira, após receberem denúncias que ele estaria escondido naquele local. Ao chegar no local, foi montado um cerco policial pelos policiais e o sargento acabou sendo atingido após intensa troca de tiros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Então, é mais uma vítima aí da violência que impera em todo o Brasil. Aliás, no mundo todo, né? Esse negócio de tráfico de entorpecente é muito grave, o uso de entorpecente é muito grave. Tem pessoas que ainda querem liberar o entorpecente. Essas pessoas acho que não sabem a desgraça que isso faz nas famílias. Quantas mães choram a perda dos filhos e das filhas? É só ir na Cracolândia agora, nesse momento, vocês vão ver o que tem de jovens, crianças e idosos abandonados, vítima dessa desgraça que é chamada droga. E tem gente que quer liberar isso aí. E traficante é uma coisa maldita que não devia estar nenhum vivo, porque eles que levam as pessoas para esse buraco aqui. Infelizmente, nessa guerra, o sargento Ricardo Oliveira, 40 anos, perdeu a sua vida defendendo a sociedade. Também queria fechar aqui a minha fala de hoje. Não sei se a deputada Janaína falou isso aqui. Você falou do Damásio? Não? Acho que é mais... Eu não sou formado em Direito, mas como oficial da Polícia Militar, nós temos uma formação
boa em relação a direito, né? Meu filho é advogado, minha filha é advogada, então nós temos uma relação muito forte com o pessoal que age na área da advocacia, meus funcionários. E hoje, dia 13 de fevereiro, o mundo da advocacia, o mundo do direito aqui no Brasil, perdeu uma grande figura. É o professor Damásio Evangelista de Jesus. O professor Damásio tem até o cursinho Damásio, o famoso cursinho para o pessoal que vai prestar para promotor, essas coisas todas aí. E uma faculdade, hoje tem faculdade, né, Janaína? Também é faculdade de Damásio, né? Então o professor Damásio faleceu nessa quinta-feira, dia 13, aos 84 anos, e ele foi o fundador do Complexo Damásio Educacional. Nasceu dia 4 de julho de 35 e teve um papel significativo em trabalhos importantes realizados para o Ministério da Justiça, a Prefeitura da cidade de São Paulo, Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de Política Criminal, e também trabalhou junto à Penitenciária e à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Enfim, se eu fosse ler aqui a vida dele, ganharíamos muitos minutos, mas o tempo meu já está extinto. Também dizer que ele escreveu mais de 20 livros e tem uma clássica obra em Direito Penal em 3 volumes. Então, nossos sentimentos a todos os alunos, ex-alunos, alunos do professor Damásio, a família também. O velório está sendo em Bauru, e foi a partir das 7 horas, agora, 16 horas, será o sepultamento dele. Nosso sentimento a toda a família do professor Damásio Evangelista de Jesus. Aliás, hoje à noite eu vou numa colação de grau da Faculdade Damásio, que uma filha de a filha do Ligério, meu amigo, receberá colação de grau, e vai ser uma festa um pouco triste devido à perda do professor Damásio Evangelista de Jesus. Senhora Presidente, obrigado pelo tempo excedente, muito obrigado a todos. Imagina, eu me uno a Vossa Excelência nas condolências aos familiares do professor Damásio, aos amigos, aos alunos, a Bauru. Poucas pessoas sabiam, mas o professor Damásio, além de um grande estudioso do direito, era um apreciador de flores. Ele cultivava orquídeas, era uma pessoa que prezava muito a natureza, a terra. Então, que seja muito bem recebido na pátria espiritual. Eu sigo aqui com a lista dos oradores inscritos e peço, né, à deputada Leci Brandão que já tome a tribuna pelo o prazo regimental. Com a palavra, neste momento, a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Excelentíssima senhora presidente, deputada Janina Pascoal, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. No final do ano passado, o governo fez um anúncio de corte de 50% da estrutura do INSS. Né? Até julho desse ano, foram 500 unidades de atendimento presencial que seriam fechadas. Em São Paulo, essa mudança já está avançando bastante, está a pleno vapor, e os moradores do extremo sul da zona leste de São Paulo estão sendo os primeiros a sentir essa dificuldade. Fechamento de agências em Hermelino Matarazzo, São Miguel Paulista, Itaquera já estão em curso. Fechamento de agências, é claro, que vai dificultar o acesso de uma parcela da população que ainda está fora desse universo digital, a gente sabe disso, e elimina o único canal que resta para a população, né, poder ter um atendimento técnico, poder ter um atendimento específico, voltado à sua realidade, né, da própria individual. O governo alega que a reestrutura, né, reestrutura, uma palavra que, na verdade, quer dizer corte e sucateamento, vai diminuir as filas e vai agilizar a prestação de serviço. Mas o que a gente tem visto é que a fila simplesmente ela foi transferida. Hoje ela é virtual, a fila está no computador. Segundo a imprensa, são mais de 2 milhões de processos parados atualmente. A liberação do salário maternidade, por exemplo, está atrasada para mais de 108 mil mulheres. Mas esse caos não é por acaso. A gente sabe que tem uma intenção atrás disso aí. O governo está fazendo tudo para que o INSS, né, seja terminado também, a tática de sucatear para dizer que o serviço é ruim e depois, o que faz? Coloca na mão da iniciativa privada a prestação de serviço. E está tudo certo. Amanhã, 14 de fevereiro, sexta-feira, centrais sindicais e movimentos sociais farão em todo o país ações de protesto contra mais esse golpe contra o povo. Está mais do que na hora
da gente tomar as ruas em defesa dos direitos da população. Está mais do que na hora. Em São Paulo, a manifestação será a partir das 13 horas, ou seja, 1h da tarde, em frente à superintendência do INSS, lá no viaduto Santa Efigênia, no centro da cidade. E também eu quero aproveitar o tempo que me resta para dizer que eu fiquei assim um pouco espantada, porque eu não entendi a forma como o nosso ministro da Economia se colocou em relação à questão da alta do dólar, né? Ou seja, parabenizando a alta do dólar, né? E dizendo que empregada doméstica estava indo demais para a Disney. Eu acho que a pessoa que é pobre e que tem a oportunidade de ter algum dinheiro a mais, um dinheirinho a mais, ela tem o direito não só de ir para a Disney, para onde ela quiser, porque você não pode cercear o direito das pessoas. Afinal de contas, eu, com muita honra, sou filha de uma servente de escola pública, né, que nos ensinou varrendo sala de aula, e eu também, mas se a gente quisesse fazer uma viagem, sabe, para a Disney ou qualquer lugar, eu acho que isso aí não é problema de ninguém, é problema nosso. Acho, inclusive, uma observação extremamente preconceituosa, como é, aliás, a cara, né, desse povo que está aí comandando, porque eles não gostam. Os negros estavam entrando em avião, eles começaram também a achar ruim, e agora foram falar de empregada doméstica que está indo demais para a Disney. Eu acho que existem determinados comentários de gente desse governo que deveria, sabe, ser evitado. Acho que as pessoas vão ficar caladas e não falar tanta coisa absurda como eles têm falado ultimamente. Obrigada, senhora presidente. Senhora deputada, chamo à tribuna o deputado Frederico Dávila e pelo tempo regimental. Para o uso da tribuna, por 5 minutos, o deputado Frederico Dávila. Senhora presidente, demais colegas, gostaria aqui de externar a minha alegria pela fala do deputado Ed Thomas aqui, que me precedeu alguns minutos atrás, em agradecer aquilo que o governo do presidente Bolsonaro vem fazendo pelo Estado de São Paulo. Nós já sabemos que o governo estadual acoberta ou evita de demonstrar esses recursos, esses benefícios que estão sendo enviados pelo governo federal, para, como se diz no jargão popular, usar o chapéu dos outros para guardar a cadeira para si. Ou seja, ajuda a criar a mesma imagem que nós temos de outros governos estaduais, que, na hora da eleição, eram todos bolsonaristas e depois apenas deixaram de lado o presidente ou, na pior das hipóteses, como nós já vimos no caso bem patente do Rio de Janeiro, começaram a atacar e a desmoralizar não só o governo, como a instituição da presidência da República. Mas queria aqui também, como fez o deputado Ed Thomas, fazer justiça, ele que é um deputado, do PSB, fez aqui um reconhecimento, partido de esquerda que inclusive foi adversário na Câmara dos Deputados do governo federal, porém fez aqui justiça aos recursos trazidos para São Paulo. E queria também aqui fazer justiça em relação ao vice-governador Rodrigo Garcia, que, como sendo um homem do interior, foi presidente dessa casa, sensato, que sempre foi, enquanto político, secretário de Estado, secretário da Prefeitura aqui de São Paulo, sempre tem nos atendido de maneira cordial, atento às nossas demandas e fazendo com que aquilo que o Estado tenha condições de encaminhar, seja encaminhado. Então, aqui faço meu agradecimento, meu reconhecimento ao vice-governador Rodrigo Garcia. Aproveitando aqui, o coronel Telhada falou sobre o apoio religioso na Polícia Militar. Hoje o dia, se não me engano, nome é capelão, né, comandante? Capelão. Queria dizer que no último dia 11
de fevereiro agora, o mais famoso ex-condenado do Brasil estava na Santa Sé, no Vaticano, visitando o Papa Francisco. Isso mostra qual o alinhamento e qual a força que hoje a teologia da libertação tem dentro da Igreja Católica. Ela está instalada no poder máximo da Igreja Católica, que é o papado. E, como qualquer corrente política de esquerda, está lá para subverter os valores da Igreja, assim como no judaísmo nós temos as correntes reformistas que estão lá para subverter todas as bases da religião, para que depois haja uma grande confusão e haja ali um amalgamento, ou seja, tudo aquilo que não presta, que é o descarte das tradições, o descarte do respeito, o descarte de tudo aquilo que foi ensinado ao longo dos milênios. E agora eu queria aqui dizer que um filme novo está sendo produzido com crowdfunding, ou seja, com financiamento público, ou seja, as pessoas podem pela internet ajudar, que é o filme Eles Estão no Meio de Nós. Então, você tem lá um site que você pode contribuir com diversos valores, que esse filme irá justamente mostrar, professora Janaína, como a teologia da libertação vem tomando conta da Igreja Católica em nível mundial, e justamente para desmoralizar, para subverter a ordem religiosa. Nós já vemos isso diariamente com diversas ações, não só da Igreja Católica, como a própria Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma corrente extremamente ligada à teologia da libertação e que persegue outras correntes da própria Igreja Católica, como nós já vimos no ano passado, agora recentemente, no caso dos arautos do Evangelho. E isso acontece também em outras religiões, mas agora nós vemos a corrente da teologia da libertação instalada no poder máximo da Igreja Católica. Infelizmente, o Papa Francisco, que tem um semblante muito simpático, ele está trazendo o que existe de pior no que diz respeito à demolição dos valores judaico-cristãos da sociedade ocidental. Obrigado, senhor presidente. Seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos, eu chamo o deputado delegado Olim. Novamente, chamo à tribuna o deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, novamente retorno a essa tribuna para falar um pouquinho sobre reajuste salarial. Nós estamos chegando em março, ontem eu já falei nisso, solicitando ao nosso governador que cumpra a data base agora em março e faça o reajuste do funcionalismo, em especial das polícias, da Polícia Militar. Porque na rede social nós temos visto muita coisa, a gente vê muita gente xingando, né? Não é do meu feitio, vocês jamais me verão aqui ofendendo uma pessoa, xingando, tratando essa pessoa com termos chulos, porque não é do meu nível, da minha formação religiosa, familiar e militar, não me permite tratar de algumas maneiras, como eu vejo algumas pessoas fazerem, no tratamento de autoridades, de pessoas, porque eu acho que não é assim que se faz as coisas, não se resolve os problemas. Mas, às vezes, nós temos aqui que, sendo um pouco mais duro no discurso, lógico, sem ofender as pessoas, porque ninguém está aqui para ser ofendido. E na rede social nós vemos muito disso, deputado Frederico. Nós vemos aí pessoas utilizando termos de baixo calão, porque é fácil sentar atrás de um computador e ficar xingando os outros, né? E depois, quando solta o rojão, quem tem que correr atrás da vara somos nós, porque quem resolve o problema somos nós. E eu venho aqui praticamente desde o meu primeiro dia aqui, no dia 16 de março de 2015, do primeiro mandato, quase todo dia,
falar da Polícia Militar e valorizar nossa tropa e pedir ao governador que valorize, principalmente em questão financeira. E na rede social tem rodado muito que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que ele propôs aí pagar um aumento, ou dar um aumento aos policiais civis e militares de 41,7%. Não sei se os deputados viram isso, mas aí causou alvoroço. Como é que a Minas vai pagar 41,7% e São Paulo não se preocupa com isso? Então eu quero pedir ao senhor governador João Dória que realmente veja o que está acontecendo e valorize as polícias em questão salarial. Cumpra a database. Nós precisamos urgentemente de um reajuste. Não é normal um estado do tamanho da pujança de São Paulo ter um dos piores salários na questão policial e, por que não, em todo o funcionalismo, dos piores salários do país. Só que eu queria lembrar a todos os amigos aqui que Minas Gerais, apesar dessa promessa, não sei se vocês estão sabendo, até hoje não pagou o 13º dos professores. Sabe disso, Janazzi? Lá em Minas, até hoje os professores não receberam o 13º. Então é fácil eu ficar prometendo que eu vou dar aumento, mas eu não estou cumprindo minhas funções básicas. Então eu quero dizer aos colegas aqui, principalmente os colegas policiais, para que se atentem a isso. Na rede social, é muita gente contando vantagem, muita gente contando história, que vem aqui, fala e não sei o quê, mas isso o resultado é nenhum. Eu estou acostumado, cansei de ver gente ficar falando, ofendendo, e o resultado é nenhum. Eu trabalho com uma política de resultado, com a aprovação de projetos, com idas aos senhores secretários de todas as necessidades que surgem por aqui, para nós procurarmos resolver os problemas. Agora mesmo, tive com o nosso amigo deputado Milton Leite Filho, tratando de um assunto da Santa Casa, da região de Santo Amaro. A gente vai atrás e procura resolver o problema. Não ficar gritando impropérios e ofensas, e o resultado é zero. Zero. Então nós temos que entender aqui que essa casa é uma casa de pessoas que representam o povo. Nós temos que trazer resultados. Então, quando o pessoal xingar alguém, que pense no que está fazendo, porque não vai resolver xingando, não. Então, eu estou aqui, mais uma vez, solicitando ao senhor governador do Estado, ao nosso governador João Dória, e também ao seu vice-governador Rodrigo Garcia, que tem trabalhado forte, para que, nesse mês de março, promovam o reajuste salarial de todo o funcionalismo. E da Polícia Militar, não se esqueça, senhor governador, que o senhor prometeu que até o final do seu governo a polícia vai ser, pelo menos, a segunda mais bem paga do país. Eu, sinceramente, tenho um pouco de dúvida quanto a isso, porque o senhor vai ter que fazer gatos e sapatos para fazer isso funcionar. Mas o senhor prometeu, se prometeu, né, Frederico, tem que cumprir. Quem promete, cumpre, senão... E nós sabemos da pretensão do governo quanto à presidência da nação. Então, vai ter que trabalhar muito forte nesse aspecto de valorização do funcionário público. Então, senhor governador, mais uma vez eu venho aqui solicitar que o senhor dê o devido reajuste salarial a todos os funcionários públicos do Estado de São Paulo e da Polícia Militar também, do qual o senhor, no último ano, deu 5%. Nós aguardamos um reajuste com um pouco mais de substância, um pouco mais de peso, para que possa desafogar a nossa tropa. Nós temos homens e mulheres da Polícia Militar morando em locais incompatíveis, se deslocando, às vezes até nem usando a farda, porque não tem condição de sair fardado de casa. Essa é uma realidade muito triste. Então, mais uma vez, senhor governador, eu venho aqui diariamente, continuarei a vir aqui diariamente, e todas as vezes que eu cruzar com o senhor nos eventos, pode ter certeza que nós cobraremos esse reajuste salarial para a nossa tropa. Muito obrigado, senhora presidente. Eu que agradeço, senhor deputado, e imediatamente chamo à tribuna o próximo orador inscrito, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Ainda no pequeno expediente, sobe à tribuna para sua fala por 5 minutos o deputado Carlos Gianazzi. Senhora presidente, deputada Janaína, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, de volta a esta tribuna de hoje. Senhora presidente, eu gostaria de falar de mais um tema relacionado à educação, mas sem antes aqui fazer um comentário sobre a intervenção do deputado Frederico Dávila, que falou sobre o Papa, né, Papa Francisco, sobre a teologia da libertação, da qual eu faço parte, né? Eu acho que Vossa Excelência, com todo respeito, cometeu um equívoco, porque, na verdade, a teologia da libertação ela está altamente enfraquecida no Brasil e na América Latina. Antes fosse, se o cenário fosse esse, seria
maravilhoso. A teologia da libertação é uma corrente importante da Igreja Católica, foi uma corrente dos anos 70 e uma parte dos anos 80 que contribuiu muito para a democratização do Brasil e de muitos países da América Latina, né? Só que ela foi sufocada pela própria cúpula da Igreja Católica e, sobretudo, pelo Papa João Paulo. Ela não tem mais essa força. Eu queria que tivesse, né? Que nós tivéssemos as comunidades eclesiais de base em pleno funcionamento no Brasil. Se ela estivesse funcionando como funcionou nos anos 70 e 80, eu tenho certeza que o Brasil estaria num outro patamar civilizatório. Mas, infelizmente, isso não vem acontecendo. Agora, o que nós temos por incrível que pareça, um Papa progressista, porém a Igreja, como um todo, é altamente conservadora, ou seja, a orientação do Papa Francisco não é aceita, né? Tem dificuldade de ser cumprida na base da Igreja, que foi dominada por outros setores, como a renovação carismática, que é altamente conservadora, né? Que não estimula o cristão a participar da vida política e social, a fazer denúncias do ponto de vista das desigualdades sociais e econômicas do Brasil. Então, eu queria fazer só essa observação. Eu queria muito que esse cenário fosse real, que Vossa Excelência falou, que a teologia da libertação está tomando conta da Igreja Católica. Antes fosse. Mas eu gostaria, senhora presidente, deputada Janaína, de fazer mais uma denúncia aqui na área da educação. Tenho dito que o secretário da Educação, o Rocieli Ventralbe, Rocieli Soares, né, que me parece que está muito próximo do ministro da Educação também, pela sua incompetência e pelo descaso que ele tem, na verdade, com a educação, que é um marqueteiro. Ele fala de projeto Inova, escola integral, nova carreira, mas, na verdade, a nossa rede de ensino está totalmente sucateada. Eu tenho mostrado aqui as fotos dessas escolas, vídeos, tenho visitado escolas, e falo isso com conhecimento de causa, deputado Frederico, como diretor de escola, como uma pessoa que saiu do chão da escola, e continuo indo nas escolas, conversando com pais de alunos, professores, com alunos, com as entidades representativas dos servidores da educação. E eu quero mostrar aqui mais um descaso com a educação, que não tem nada de nova carreira, isso é velho, isso é descaso, é irresponsabilidade, né, que tem que ser punida, inclusive. Eu trouxe aqui a foto de uma escola, essa é uma escola em Bertioga, que essa não é escola ainda, a Escola Estadual Jardim Vicente de Carvalho, que fica em Bertioga, foi desativada do ano passado, ela foi interditada, essa escola, porque a construção foi mal feita e, enfim, ela foi interditada por uma questão de segurança. Só que até agora o Estado, a FDE, a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, não fez a reforma da escola. A escola continua ainda desativada. Aí houve uma improvisação. O ano letivo começou e uma parte dos alunos foi matriculada na Escola Estadual Professora Maria Aparecida Pinto de Abreu Magno, na região de Bertioga. Porém, os alunos são obrigados a atravessar a Rio Santos, uma rodovia muito perigosa. E uma aluna já foi atropelada. E os outros alunos, mais de 300 alunos, estão sem aulas. Não estão frequentando as aulas ainda, porque a FDE está improvisando, a Secretaria da Educação agora está improvisando e construindo salas, eu digo improvisadas, na Escola Estadual Armando Belargardi, que é essa escola que eles estão construindo, vejam bem, os senhores e senhoras, deputados e deputados, construindo salas improvisadas numa quadra de uma outra escola, ou seja, essa quadra, né, fica inviabilizada para as aulas de educação física, não haverá mais aulas de educação física, um improviso total, construção de salas em cima de uma quadra de uma outra escola para abrigar mais de 300 alunos. Porém, a construção está sendo feita ainda, isso vai demorar, e essas 300 crianças ficam sem aulas, perdem os dias letivos, né? Vão ter que repor isso em férias, em julho, enfim, em dezembro, e em janeiro do ano que vem. Isso mostra a irresponsabilidade, porque essa escola, a escola, na verdade,
Escola Estadual Jardim Vicente de Carvalho, ela foi desativada no ano passado, em junho do ano passado. Não é possível que não haja engenheiros, que não haja, né, um grupo técnico na FDE que administra um recurso altíssimo, que, se eu não me engano, são 2 bilhões de reais, que não tenha técnicos e engenheiros para resolver essa questão. Agora, isso que acontece nessa escola em Bertioga tem acontecido em muitas outras escolas. Nós denunciamos aqui exaustivamente o caso da escola Hilda Ferreira, também, que era uma escola de lata e foi incendiada, e os alunos estão hoje acomodados precariamente, superlotando salas de uma outra escola, da Escola Estadual Herbert Baldos, na região da Diretoria Sul 3. Nós denunciamos também exaustivamente, e quem tem feito essa denúncia também aqui é o deputado Enio Tato, a escola professora Renata Menezes, na região da Barragem, em Parelheiros. Essa escola também foi incendiada, era uma escola de lata, os alunos foram acomodados numa outra escola, atrapalhando o funcionamento dessa outra escola, que não estava preparada para receber mais uma escola, superlotando salas, criando transtorno para o funcionamento no fato das duas escolas. Isso acontece em várias regiões do Estado. Então, quero dizer que esse secretário da Educação, além de incompetente, ele é um marqueteiro, porque ele fala em nova, que vai mudar está mudando o currículo, colocando matérias novas, né, matéria de objetivo de vida, uma nova carreira que ele está apresentando, mas olha a situação das nossas escolas, e não é só essa escola, são muitas. Semanalmente eu tenho feito essas denúncias aqui, e outros deputados também. Isso é para mostrar, né, que não há investimento em educação no Estado de São Paulo. Há muito marketing, agora investimento de verdade não há de fato. Então, nós pedimos e exigimos a agilização da construção da escola da reforma, na verdade, da Escola Jardim Vicente de Carvalho, para que os alunos voltem para essa escola. Você não pode dividir os alunos em outras comunidades escolares por tanto tempo assim. Era isso. Muito obrigado, deputada. Nada, imagina. Vossa Excelência, o pequeno expediente terminou. Vossa Excelência pede o 82? Sim. Eu posso utilizar, então, pelo 82? Claro. Então, faço esse pedido. Eu não posso deixar também de fazer um registro aqui, deputada Janaína, deputado Frederico Dávila, manifestando a nossa total indignação com essa proibição. O governador Dória, ele pensa que está em Rondônia. Lá em Rondônia, o governo estadual proibiu livros, né, do Machado de Assis, do Graciliano Ramos, dos grandes escritores brasileiros. Ele censurou a distribuição de livros de literatura, os clássicos da literatura, para a rede estadual do seu estado. Né? A Secretaria da Educação soltou um documento impondo censura, né, aos clássicos da literatura brasileira, que são cobrados nos vestibulares. Cai na FUVEST, cai no Enem, em todos os vestibulares. O aluno tem que ler os grandes clássicos, e lá o governador é do PSL, me parece que é um coronel, um militar, linha dura, e proibiu. Eu acho que ele pensa que ainda está na época da ditadura militar, né? Quando nós tínhamos até, inclusive, quando nós tivemos o AI-5, que foi o golpe dentro do golpe, em 1968. Mas a repercussão foi tão negativa, e o Brasil não aceita isso, o Brasil não aceita censura, mordaça, ele teve que recuar. Ou o Dória pensa que está na Alemanha nazista, em 1933, quando Hitler mandou queimar os livros, né, dos grandes intelectuais, não só da Alemanha, mas do mundo. Livros de Freud foram queimados, dos grandes intelectuais da Alemanha e do mundo. E escritores foram perseguidos. Mas tem que avisar o governador que ele não está nem em Rondônia e nem na Alemanha nazista de 1933. Ele está no estado de São Paulo, e ele acabou de proibir agora a distribuição de livros também, inclusive de clássicos, né, como Gabriel Garcia Marques, e de tantos outros, e Mário de Andrade, dos clássicos da literatura do Brasil e do mundo, nos presídios do estado de São Paulo. Né? Tem esse programa dos livros,
de uma fundação que existe, cuida da recuperação dos presos, que é um trabalho importante que tem que ser feito. Ele proibiu, vetou esses livros, né, de várias editoras, mas, sobretudo, de autores consagrados no mundo e no Brasil, impondo uma censura na distribuição desses livros. Eu já acionei hoje o Ministério Público Estadual, entrei com uma representação no MP, porque a censura é proibida no Brasil. Nós já superamos essa fase. O Dória, acho que pretende fazer média com o eleitorado do Bolsonaro, que ele quer capturar. Ele fala que não tem mais nada a ver com o Bolsonaro, mas ele quer o eleitorado do Bolsonaro. Então, de vez em quando, ele sinaliza, né, para o eleitorado do Bolsonaro, que ele vai concorrer à presidência da República. Então, ele tem alguns gestos, né, de extrema-direita, obscurantistas, que sagrada uma base do Bolsonaro. A gente sabe disso, né, do Olavo de Carvalho, esse grupo mais fundamentalista, mais xiita. Então, ele faz alguns gestos, como fez recentemente, e foi derrotado, porque nós fomos ao MP, o MP abriu uma ação civil pública contra ele, quando o governo tentou proibir também a distribuição daquelas cartilhas, né, versando sobre orientação sexual, falando sobre combate à homofobia, à transfobia. Ele também, num gesto, né, autoritário, imitando o prefeito Crivella, que teve um roubo autoritário, ele tentou proibir, mas foi derrotado. Ele pediu para recolher as apostilas, elas foram recolhidas, e depois ele teve que devolver todas elas para os alunos da rede estadual. Mas, dessa vez, ele foi longe demais, né? É a segunda vez que o Dória tenta impor a censura e a mordaça no Estado de São Paulo. Mas será derrotado, com certeza. Eu tenho certeza que o mesmo Ministério Público, que tomou providências em relação ao primeiro gesto autoritário e obscurantista do governador Dória, o MP fará o mesmo agora em relação a esse fato de proibir esses autores e esses livros nesse programa dos presídios do Estado de São Paulo. Era isso. Muito obrigado, deputada Janaína. De nada, senhor deputado. Queria pedir pelo artigo 82, presidente. Sim, Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos, e, sendo que eu também sou vice-líder, fica aqui a anuência para o colega fazer uso da palavra. Deputado Frederico Dávila sobe a tribuna, neste momento, agora para falar pelo artigo 82. Ele tem um Senhora tempo presidente, de 5 queria minutos. aproveitar aqui a fala do deputado Gianazzi, duas coisas. A questão que o senhor mostrou aí da questão da construção da escola, realmente é um absurdo. E outro absurdo que eu andei verificando, onde chegaram várias reclamações ao nosso gabinete, é a questão da qualidade da merenda escolar. Excesso de açúcar, excesso de produtos industrializados, excesso de produtos que às vezes não são açúcar propriamente dito, porque todo mundo precisa de uma dose pequena de açúcar por dia, mas produtos que estimulam a fabricação dos açúcares pelo fígado e, consequentemente, isso estimula o diabetes, que amanhã pode ocasionar obesidade, um problema que vem assolando aí a sociedade moderna. Então, por isso, no dia anteontem, eu protocolei aqui na mesa da casa um projeto de lei, ainda não tenho o número dele, mas é um projeto de lei bastante simples que obriga a Secretaria de Educação, naquelas escolas, obviamente, onde se fornece a merenda escolar, a colocar o arroz e o feijão em pelo menos uma das refeições servidas para as crianças. O arroz é um carboidrato saudável que não pode ser manipulado, assim como o feijão. E o feijão é uma fonte de proteína fantástica, além de um complexo vitamino muito importante para a questão do desenvolvimento cerebral das crianças. Inclusive, eu vou fazer um fórum aqui na Assembleia Legislativa, justamente mostrando os benefícios dessa mistura tão tradicional que é o arroz e o feijão, e que precisam estar presentes. Eu coloquei que eles têm que estar todos os dias na merenda, porque justamente se você obriga a colocar todos os dias, você impede que as porcarias sejam colocadas, tá certo? Então, a partir do momento que você coloca o arroz e o feijão, você evita que todas essas porcarias
e com excesso de processo industrial, adição de açúcares, adição de conservantes. Outro dia me chegou uma reclamação no gabinete dizendo que a sobremesa servida na escola durante meses era uma paçoca. Nada contra o amendoim nem a paçoca, mas você não pode servir aquilo todos os dias durante meses a fio para as crianças. Então, eu apresentei esse projeto ontem, espero contar aqui com o apoio não só dos deputados do PSL, mas também até do deputado Gianazzi, que está sempre atento às questões da educação, e a gente tem que respeitar, né? Questões jurídicas a gente respeita a doutora Janaína, questões de segurança tem o deputado Coronel Telhada, deputado Olim, deputado Conte Lopes, enfim, tantos outros, deputado Meca. Então, questões de educação, por mais divergentes que sejam as nossas ideologias, nós temos que respeitar o professor Gianazzi, que esteve à frente de tantas salas de aula aí, e termina aqui representando essa classe tão importante para a sociedade. Infelizmente, ele está no PSOL. Se estivesse na aliança, estaria melhor. Mas queria aqui também dizer, complementando o que o deputado Gianazzi disse, ele disse que a teologia da libertação é pequena. E os meus amigos católicos dizem que ela é muito grande. Então, alguém está falando que não é tão grande quanto parece, ou é tão pequena para ninguém se incomodar. Mas o que fica patente é que existe uma disputa dentro da Igreja Católica onde o interesse vamos dizer, de conexão espiritual é o refém da história, porque estão fazendo política dentro da igreja. Então, nós temos que lembrar que a igreja é um templo religioso, onde você vai buscar espiritualidade e não ficar buscando doutrina doutrina político-partidária. O que nós não podemos permitir é que usem, seja a sala de aula, seja a farda, seja a batina, seja, enfim, qualquer coisa que seja, ao próprio, como a deputada Janaína várias vezes coloca aqui questões do aspecto médico e também da justiça, não pode usar a toga nem a vestimenta médica para fazer proselitismo político partidário ou apregoamento de ideologia. Então, essa mensagem que eu queria fazer, colocar aqui a questão do projeto do arroz e feijão e dizer que eu gostaria de contar, se possível, com todos os deputados aqui, acho que nenhum vai ser contra, uma vez que nós estamos falando justamente da concepção cerebral das crianças, que precisa ser nutrida da melhor forma possível em alimentos que não podem ser manipulados a ponto de fazerem mal para a saúde das crianças. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputada presidente Janaína. Pois não, senhor deputado. Só para uma comunicação, antes do levantamento da sessão, primeiro, dizer que nós vamos apoiar veementemente o projeto do deputado Frederico Dávila, um projeto importante, né, na área da alimentação saudável das nossas escolas. Vossa Excelência fez uma denúncia gravíssima, que a merenda é de péssima qualidade. E, às vezes, é só bolacha, aquele suco cheio de laranja, que faz muito mal para a saúde. Cheio de açúcar. Cheio de açúcar. Então, isso é importante. E eu gostaria até que Vossa Excelência colocasse no projeto que tem que ser arroz integral, que é mais saudável ainda, é bem melhor. Né? E sobre a teologia da libertação, nós vamos continuar com esse debate importante, mas olha, a Igreja de Jesus Cristo, ela toma partido, sim, partido político dos pobres. A Igreja não pode se omitir diante do processo de injustiça social e econômica. A Igreja não é neutra, ela tem lado, e ela defende, né, os pobres, ela defende o fim da pobreza, inclusive. É nisso que nós acreditamos. Uma igreja não pode ser neutra diante de uma grande injustiça social e econômica. Muito obrigado. E, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento dessa sessão. É regimental, porém antes... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor deputado. Nem sei se isso regimentalmente é permitido, mas com a autorização
da senhora, que é vice-líder da bancada do PSL, eu gostaria de utilizar a palavra pelo artigo 82. O problema é o seguinte, senhor deputado, o artigo 82 só pode ser utilizado uma vez em cada sessão. Já foi utilizado hoje. E o deputado Dávila acabou de utilizar. Entendi. Então, eu indago se Vossa Excelência quer uma comunicação. Não dá tempo de falar. Nós estamos no pequeno ou grande expediente? Nós estamos no pequeno, podemos abrir o grande. Entendi. Né? Sim, Gostaria terminamos, mas já abriu? Não abri ainda, né? Não, sim, mas a gente não abriu o grande ainda, né? Isso. Vossa Excelência quer falar no grande? Sim. Então vamos abrir o grande expediente. Senhora presidente, a comunicação? É regimental, senhor deputado. Só para... Tive uma informação da assessoria agora, o meu projeto do arroz e feijão, número 38, olha só que beleza, 38 de 2020 é o projeto do arroz e feijão. Então fica aí registrado nos anais da casa e também conto aí com o apoio do deputado Gianazzi. Tá. Tá. Bom, então vamos iniciar. Eu também, deputado Dávila, só um minutinho. Eu também apoio o projeto de Vossa Excelência. Obrigado. Viu? Muito importante. Vamos iniciar o grande expediente. E o primeiro orador inscrito é o Dr. Jorge do Carmo, deputado Dr. Jorge do Carmo. O segundo orador inscrito é o deputado Coronel Nishikawa, que, por permuta, trocou o tempo com o deputado Douglas Garcia, a quem passo a palavra pelo prazo regimental. Você segue acompanhando a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta quinta-feira. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de cumprimentar todos os pares aqui presentes, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, público que nos assiste na TV Alesp e também aqui acompanhados na galeria da Assembleia Legislativa. Senhores, a minha fala será curta, será uma fala sucinta, mas eu não posso deixar de comentar o que aconteceu ontem, né? É algo que impacta o Brasil inteiro, não apenas o Congresso Nacional, mas a forma com que nós vemos tratando a questão de segurança pública no nosso país e também no Estado de São Paulo, que é muito afetado por causa da questão do crime organizado. Nós, infelizmente, sofrimos bastante com a questão do primeiro comando da capital, que é uma organização criminosa que precisa ser combatida e que tem promovido o assassinato de policiais militares, promovido o tráfico de drogas, promovido o arrastamento de jovens, infelizmente, em idade escolar, a isso que não presta, que é o crime no nosso país. Visando isso, nós tivemos no ano passado a entrada no Congresso Nacional do pacote anticrime, que foi protocolado pelo ministro Sérgio Moro, no governo Bolsonaro, que combate de forma veemente, de frente mesmo, a questão do crime organizado no nosso Brasil. Então deixo aqui os meus aplausos e, mais uma vez, o meu respeito ao ministro Sérgio Moro por toda o seu arcabouço, por toda a sua vontade, por toda a sua força de lutar contra a questão do crime organizado. Mas, senhores, o que aconteceu ontem me causou uma revolta muito grande, porque eu tive o desprazer de ver pessoas da má qualificação possível, das piores qualificações possíveis no Congresso Nacional, que não tem nenhum tipo de estirpe para poder questionar o ministro Sérgio Moro, um homem deste patamar, sendo questionado por pessoas que ficam exaltando terroristas no Congresso Nacional. Isso é um verdadeiro absurdo. O ministro Sérgio Moro tem que dar satisfação para deputados federais como Glauber Braga. Isso, senhores, me deixa enojado. Aquele homem exaltou um terrorista chamado Carlos Marighella durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Nós temos no nosso Congresso Nacional aquilo que há de pior na política brasileira e que, infelizmente, é formado, sim, por partidos de esquerda. E Sérgio Moro, ele foi hoje às redes sociais e expôs a hipocrisia do Partido Socialismo e Liberdade quando disse que o PSOL, né, ele defende as milícias. Defendendo as milícias, porque através do pacote anticrime, o PSOL, ele retirou, digo novamente, retirou do rol daquilo que consideraria características de organização criminosa as milícias. Só para relembrar aqui, hoje, mais cedo, o Marcelo Freixo fez um discurso no Congresso Nacional, dizendo que o grupo de milícias não pode ser comparado a uma organização criminosa, da mesma forma que é comparado à organização criminosa
aqueles que fazem o tráfico. Ora, em nenhum momento no pacote anticrime, o ministro Sérgio Moro, ele quis equiparar o traficante do miliciano. Isso é uma vergonha, o que o Marcelo Freixo disse no Congresso Nacional. Em nenhum momento esse foi o objetivo principal do ministro Sérgio Moro. Ele apenas queria encaixar as milícias como organizações criminosas, porque são organizações criminosas. E, ademais, foi dito pelo Marcelo Freixo que a retirada disso iria considerar o conceito, né, de organização criminosa não equiparado aos traficantes, porque seria o correto a ser feito, porque já que ele havia elencado uma série de organizações como o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, estaria no intuito de querer legalizar, veja que absurdo, doutora, legalizar essas organizações criminosas, não legalizar no sentido de que elas existam, mas para identificar e melhor caracterizar, para que saibam que são contra o povo, para que saibam que são bandidos, para que saibam que é aquilo que há de pior na sociedade. Esse foi o intuito principal do ministro Sérgio Moro. E o Marcelo Freixo começou o seu discurso, é claro, tentando subverter tudo isso que foi colocado no pacote anticrime, e mais, tivesse suprimido do pacote anticrime apenas a parte das milícias, né? Se ele achava conveniente assim retirar, mas não, retirou absolutamente tudo aquilo que considerava organização criminosa, o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho e assim sucessivamente. Me parece que com essa atitude, o PSOL, ele não é contra as milícias. Me parece que com essa atitude ele quer proteger sim os traficantes. Não tem outra explicação. E isso se afirma mais ainda, senhores, quando nós vimos aqui uma entrevista do senhor Roberto Jefferson, né, que foi veiculada em outubro de 2016, dizendo que o PSOL se aliou aos detentos mais perigosos do Rio de Janeiro. Aqui não sou eu que estou dizendo, é o próprio Roberto Jefferson. Que o PSOL é o partido mais presente nos presídios, incentivando os presos, inclusive, a fazer rebelião. Está aqui mais uma vez a relação direta do Partido Socialismo e Liberdade com o crime organizado. É isso que eles estão querendo fazer no nosso país. Não é nenhum tipo de discurso contra as milícias, porque se fosse contra a milícia, teria colocado as milícias assim, como organização criminosa. Então o que aconteceu no Congresso Nacional por parte do pacote anticrime, durante a votação do pacote anticrime, e suprimido, infelizmente, o conceito de organização criminosa dentro das milícias, foi nada mais, nada menos que um teatro por parte da esquerda para proteger aquilo que eles sempre protegeram, que é os bandidos, que são os traficantes, que é tudo aquilo que não presta para o nosso país, tudo aquilo que não presta para a nossa sociedade. Então, infelizmente, é isso que aconteceu, mas nós vamos brigar mais uma vez, para que seja encaixado no rol de organizações criminosas as milícias, e que seja caracterizado, sim, crimes, organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, né? E quiçá também aqueles partidos que fazem parte do Foro de São Paulo, que sempre defenderam bandidos no nosso país. Mostraram a carapuça, como sempre mostraram, não só os diálogos cabulosos do PT, como foi dito pelo tesoureiro, né, do PCC, mas também agora essa relação direta do Partido Socialismo e Liberdade com os traficantes, de acordo com Roberto Jefferson. Senhor, não querem jamais ser contra as milícias, querem proteger aquilo que está dentro do seu rol de defensores, que é aqui os bandidos, como sempre protegeram. Então fica aqui registrado o meu repúdio às falas, inclusive, do deputado Glauber Braga, quando diz que o nosso ministro, né, o ministro Sérgio Moro, é um defensor de milicianos, quando não é verdade. Aqui o que nós temos no nosso país são defensores de bandidos institucionalizados no Congresso Nacional, nos núcleos de direitos humanos, infelizmente, né, que é por parte de partidos como o PSOL, como o PT, como o PCdoB. Eles sim defendem o
o que não presta. Eles sim defendem bandidos, defendem traficantes, defendem ladrões e precisam, assim como um câncer a ser extirpado de um corpo humano, devem ser extirpados da sociedade sim, porque fazem tudo aquilo que não presta para o nosso país. Se hoje o nosso país está sendo cercado pelo crime, se hoje o nosso país está entregue nas mãos daquilo que não presta por parte dos núcleos de direitos humanos, parte dessa culpa eu responsabilizo de partidos como o PSOL, como o PT, que sempre deram as mãos para defender os bandidos. Não tem nenhuma moral para ofender o ministro Sérgio Moro, quando os senhores nunca fizeram nada contra as milícias no nosso país. Pelo contrário, sempre abraçaram aquilo que não presta. Muito obrigado, senhora presidente. Eu que agradeço, senhor deputado. A comunicação, senhora presidente. É regimental? Complementando aqui o que disse o deputado Douglas Garcia, é um absurdo que nós tenhamos elementos como esse deputado Glauber Braga, esse Marcelo Freixo, que quando tem um tempo vago vai gastar dinheiro no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro com a esposa, cujo qual a diária lá, acho que eu consultei na época, custa em torno de R$2.000. É um absurdo um hipócrita desse ficar esculhambando uma pessoa do quilate do ministro Sérgio Moro. E, como bem disse o deputado Douglas, eu me lembrei aqui disso, por que eles não querem que identifique? Porque vão identificar organismos internacionais, criminosos, obviamente, que têm assento no Foro de São Paulo. A exemplo, Exército de Libertação Nacional, Frente Patriótica Manuel Rodrigues, as Farc, o Sendero Luminoso, enfim, todas essas milícias narcofinanciadas que têm assento e relações pessoais e íntimas com o Foro de São Paulo. Como bem disse aqui o deputado Douglas, existe um relacionamento não só ideológico, financeiro e também de alinhamento vamos dizer, do cometimento de crimes em toda a América Latina, não só a América do Sul. Essas cinco organizações que eu acabei de citar são uma delas, e não que hajam outras. Então, elas seriam carimbadas como atuantes aqui dentro do Estado brasileiro, principalmente na região de fronteira, por onde passa a maioria das drogas, e que, graças a Deus, o ministro Sérgio Moro, a despeito que a senhora conhece muito bem o arcabouço jurídico penal nosso, é muito fraco, né? muito leve com o crime, mas ele tem conseguido aí abaixar os índices criminais do Brasil de maneira bastante clara, que nós percebemos aqui nas ruas e também na região de fronteira. Obrigado. Havendo acordo de lideranças, se possível, solicito o levantamento da sessão. É regimental, porém, antes temos um comunicado. Esta presidência gostaria de informar às senhoras deputadas e aos senhores deputados que o prazo de 45 dias, previsto no parágrafo único do artigo 26 da Constituição do Estado, referente ao projeto de lei complementar número 80 de 2019, esgotou-se na data de ontem, 12 de fevereiro de 2020. Nos termos constitucionais, portanto, deve a propositura ser aditada à ordem do dia até que se ultime a sua votação. Deste modo, esta presidência, cumprindo determinação do parágrafo único do artigo 26 da Constituição do Estado, adita o projeto de lei complementar número 80 de 2019, a ordem do dia, com ressalva de que, em cumprimento à decisão liminar proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador, doutor Alex, eu vou pronunciar aqui, não sei se corretamente, Zilenovski, nos autos do mandado de segurança número 2279-999-23-2009-8-26-0000, a Assembleia Legislativa não deve submeter à votação em plenário o referido projeto de lei complementar antes da votação em plenário da proposta de emenda à Constituição número 18 de 2019. Para que aqueles que nos acompanham compreendam, estamos falando dos dois projetos que vieram do Executivo, versando sobre a reforma da Previdência. Diante do comunicado feito, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia. Cumprimentando a todos e agradecendo, está levantada a presente sessão.
Você acompanhou a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Você segue agora com a nossa programação. Uma boa tarde.